Olá, tudo bem? Tá tudo bem. Passando alguém aqui, ó. Passou. Hoje eu quero falar sobre Moisés. Pois é, Moisés. Aquele bebezinho que foi pegaram ele que como é o nome dele? Faraó. Aquele bebezinho que o Faraó mandou matar geral, mandou matar todas as crianças, todos os bebês e tal. E os bebês hebreus. E a mãe dele pegou e falou: não vai matar meu filho não. Colocou ele dentro de uma cestinha e jogou no rio. E a filha de Faraó estava tomando banho e tal, viu ali aquele bebezinho lindo, maravilhoso e tal, e falou: não vou levar esse bebezinho, não vou criar esse bebê. E criou aquele bebê. Então e colocou o nome de Moisés, que significa tirado das águas. E Moisés foi criado no palácio, com todas as coisas chiques, com tudo do bom e do melhor, a melhor roupa, a melhor comida, o melhor carro. Então tudo que tinha de bom era pro rei, pro príncipe. E Moisés, como foi criado como um príncipe, logo ele tinha direito a tudo isso. Que bênção, né? Pois é, sobre esse Moisés que eu quero falar. Abre sua Bíblia aí, em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, 2 e 4, que diz assim: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que ele se vira para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Aqui a gente vê duas coisas interessantes. A primeira é que Deus fala quando quer. Moisés estava simplesmente apacentando as ovelhas. E a segunda coisa é que Deus fala como quer. Deus falou através de uma sarça ardente. E Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, tudo está sob o controle dele. Então ele falou, aquele dia falou: eu vou falar com Moisés numa sarça ardente. Interessante, irmão, que Moisés ele saiu do Egito com 40 anos, depois ele defender um hebreu, um povo seu. E Deus foi aparecer para ele depois de 40 anos. Ele já estava com 80 anos aqui. Olha só o tempo que demorou dele ter saído. Ele sabia que ele fazia parte do povo de Deus. E olha só o tempo que Deus ficou sem falar com ele durante 40 anos. Deus pega e aparece com ele, fala com ele numa sarça ardente. Eu creio que Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente para Moisés ver o quanto que Deus é poderoso, o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que Deus é bondoso. Porque eu creio que Moisés já deveria ter se esquecido de Deus. Eu creio que Moisés já deveria ter esquecido, falou: esse Deus do meu povo. Porque ele sabia muito pouco, eu creio que ele sabia muito pouco. Ele sabia que Deus era, o povo hebreu era o povo de Deus. Mas ele pensou, ele falou assim: acho que Deus já esqueceu desse povo. E pelo fato de Moisés saber muito pouco sobre Deus, ele falou: Deus já abandonou meu povo, e se eu faço parte desse povo de Deus, eu também já fui abandonado. E Deus aparece falando com ele de uma forma sobrenatural, através de uma sarça ardente, para marcar a vida de Moisés, para falar: Moisés, eu não te abandonei, eu não abandonei o seu povo. Tanto é que, se a gente for ver para um versículo mais para frente, Deus fala que ele ouviu o clamor do povo hebreu. Então, e que experiência maravilhosa Moisés teve com Deus ali, depois de 40 anos. E se a gente aprende outra coisa também, que Deus, Ele é poderoso, e que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou e coisa e tal. Não abandonou coisíssima nenhuma. Fica tranquilo que uma hora Deus vai te pegar. Uma hora Deus vai se manifestar, uma hora Ele vai se revelar a você e a mim. Fica tranquilo, não fica desesperado. Moisés ficou 40 anos trabalhando, cuidando das ovelhas do sogro. De repente Deus, aparece para ele. Fica tranquilo, tá? Não entre em crise, que Deus uma hora Ele vai aparecer, uma hora Ele vai se revelar para você. Algumas vezes, você e eu, nós oramos pedindo a Deus uma resposta sobre determinado assunto. E Deus dá 1001 respostas, mas você não entende.
você não percebe. Muitas vezes ele não vai usar uma sarça ardente para falar comigo, para falar com você. Ele pode usar o que ele quer e quando ele quer. Sabe, eu creio que muitas vezes nós obtivemos as respostas das nossas orações muito rápido. Mas a gente está tão distraído com uma série de outras coisas que a gente nem... Porque a gente determina, né? A gente coloca Deus dentro de uma caixinha e a gente a gente ora para Deus dentro daquela caixinha, limita o poder dele, limita a ação dele. Então a gente, pelo fato de Deus estar tão reduzido a essa caixa, então a gente cria a forma que esse Deus pequenininho dentro da caixinha vai falar com a gente. E a gente esquece que esse Deus tão poderoso, tão grandioso, não é isso. Não se resume a esse Deus dentro de uma caixinha. Que ele é multiforme, ele vai falar de várias formas. Por Moisés, ele falou dentro de uma sarça ardente. E quantos relatos na Bíblia tem de outras formas de Deus se manifestar? Mas a gente reduz a Deus a essa caixinha e a gente fica ali esperando esse Deus que está dentro dessa caixinha fala da forma que a gente quer, da forma que nós esperamos, da forma que nós desenhamos. Então a gente fica. Mas a gente esquece que esse não é o verdadeiro Deus. Esse é o Deus que nós criamos. O verdadeiro Deus é poderoso. O verdadeiro Deus é grandioso. E que ele não se resume, ele não se limita a responder a oração do jeito que eu quero. Mas não por isso que eu tenho que ficar atento a tudo. Deus, ele fala através da natureza. Deus, ele fala através dos pássaros. Deus fala através de um letreiro que você vê na rua. Deus é poderoso e isso que nós não podemos esquecer. Que nós temos que tirar esse Deus de dentro da caixinha e deixar Deus no seu devido lugar. No trono, no mais alto trono. E sim, ele que vai determinar a forma que ele vai falar para mim, a forma que ele vai responder a minha oração. Mas para isso eu preciso estar atento. E acima de tudo, eu preciso conhecer Deus. Ele pode usar um sermão na igreja. E muitas vezes, quando ele está falando, a gente pensa que isso é para uma outra pessoa. A gente fala assim, a gente pensa em alguém e fala, essa pessoa tinha que ouvir essa palavra. Ué, mas ele não está ali. Essa pessoa não foi, mas você foi. E é para você essa palavra. Lembra de Tomé? Estavam todos os discípulos reunidos, exceto Tomé. E Tomé perdeu uma grande oportunidade. Tomé faltou naquele dia, quando Jesus apareceu para eles, para os discípulos. E Moisés perdeu. Por quê? Pelo simples fato dele não ter ido. Então, o que foi mais precioso? O que foi mais valioso? Aqueles discípulos que estavam ali. E quando Moisés chegou, eu falei, eu não acredito. Mas ele não tinha que acreditar mesmo. Não era para ele não estava. Era para quem estava. Então, quando Deus está falando no culto, onde nós estamos ali ouvindo a palavra, não é para quem não está, é para quem está. Amém? Uma segunda outra forma, através de uma música, através de um louvor maravilhoso, através de um versículo na passagem, na palavra de Deus, e a gente vê aquele versículo ali e tal, só que a gente tem que estar com o coração aberto. Através de uma pessoa conhecida ou não. Não podemos esquecer, nós já tiramos Deus da caixinha e deixamos ele no seu poderoso trono, e ele vai agir como ele quer, da forma que ele quer. Através de sonhos, através de visões. Ele pode usar várias outras coisas. Deus é criativo demais. Ele é muito criativo. Temos que estar com nossos olhos e ouvidos espirituais abertos para discernir e entender quando Deus quer falar conosco. Quando oramos a Deus pedindo resposta de algo, temos que ao mesmo tempo pedir para Ele nos dar discernimento para entendermos como e quando Ele falar. Não podemos esquecer a criatividade de Deus, a soberania de Deus. Só que a gente temos que entender também que fala, Deus, quando o Senhor falar comigo, deixa eu entender, abre meus olhos, abre meus ouvidos para que eu possa entender e ter a certeza que é o Senhor que está falando. Nós conhecemos as vozes das pessoas conhecidas. O marido conhece a voz da esposa, pode ser onde ela estiver, e vice-versa. Para a gente conhecer a voz de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos entender, olha Deus falando, sabe? Tem que ser normal, o habitual, a gente ter comunhão com Ele, ter contato com Ele. Vai ficar mais fácil esse discernimento.
No Salmo 3, versículo 4 diz assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. O salmista está falando que ele clama e ele responde. Saiba que Deus nunca te deixará desamparado. Ele tem prazer quando nós somos dependentes dele e buscamos nele resposta e conhecimento. Aleluia! Lindo! Esteja atento, porque mesmo que você tenha perguntado a Deus, nada a Deus, assim como nossa passagem de Moisés e a sarça, ele pode querer falar com você. Moisés, ele estava despretensiosamente cuidando, sem querer falar com Deus, não tinha objetivo de ter um encontro com Deus, de falar com Deus, mas Deus apareceu para ele, Deus falou com ele. Então fica atento. Ele pode querer mostrar o seu amor, ele pode querer mostrar a sua fidelidade, ele pode querer dar uma missão, assim como ele deu para Moisés, ou qualquer outra coisa que ele queira. Mas esteja atento, porque Deus, ele quer falar com você. Amém? Então que o Senhor te abençoe e te guarde no nome precioso e maravilhoso de Jesus Cristo.